Vou falar sobre o engenho de açúcar. Nos primeiros séculos de colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levado para trabalhar nos engenhos de açúcar. Então, aqui, observe aqui nessa gravura aqui. Aqui, ó, tem a senzala, que era a moradia dos escravos. Aqui, a casa dos engenhos, local onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar e produzido açúcar. Aqui a Casa Grande, local onde moravam os senhores de engenhos e sua família. E geralmente era construído tinha construção ampla e com diversos cômodos. E aqui era a capela, tá? Local onde eram realizadas as cerimônias religiosas, como casamentos e batizados, tipo a igreja, né, hoje em dia. Feita a produção de açúcar naquela época. Atualmente, o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados e armazéns do Brasil. Entretanto, eles nem sempre foi tão acessível assim. Durante o período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. Por causa de seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem o produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto, enriquecendo a colônia portuguesa. Como era o trabalho nos engenhos? A produção do açúcar envolvia muitas pessoas. A maior parte do trabalho era realizado por escravizados. Nos períodos de colheita de cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas por dia, então trabalhavam muito. Além da longa jornada de trabalho, eles estavam sujeitos a castigos e maus tratos. Se eles não fizessem o que os senhores queriam, eles eram maltratados, castigados. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos. Na Casa Grande, por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação de alimentos e cuidavam dos filhos do senhor de engenho. Aqui tem os escravos, né? E os senhores de engenhos aqui. Eles colocavam comida, eles que faziam, limpavam a casa, cuidavam dos filhos dos senhores de engenho. Agora, a sociedade colonial. No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deveriam obedecer à autoridade máxima, representado por uma figura masculina, quer dizer, era o pai, né, o dono do engenho. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas. A educação de meninas e meninos eram diferentes. As meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes proprietários rurais e os colocou em cargos de comando na administração do Brasil. Atualmente, as mulheres, elas têm igualdade de direitos em relação aos homens. Então, assim, por lei, elas devem obediência, não devem mais obediência aos homens e podem fazer suas próprias escolhas. Trabalhadores livres. Embora fosse minoria, também havia trabalhadores livres nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores era pobre e tinha pouco poder nessa sociedade, porém vivia em melhores condições do que os escravizados. Era comum que trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros.
As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura e cuidavam dos serviços domésticos. Em geral, também deviam obediência a alguma figura masculina, como a um parente ou ao marido.